Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, eu já tô com a Juliana de Faria, que é diretora de impacto do Think Olga. A gente vai conversar um pouco sobre a carreira dela e sobre o Think Olga. Me conta primeiro o que é o Think Olga e como que ele nasceu. Tá. Então hoje o Think Olga, é até ótimo você perguntar, porque a gente acabou de passar por um momento de reestruturação e amadurecimento do projeto. Então ele nasceu 6 anos atrás, como um projeto muito orgânico, um sonho meu mesmo, de criar um conteúdo que tivesse uma lente de gênero e que também tivesse uma metalinguagem de conversar sobre como a comunicação muitas vezes ignora a questão de gênero. Então a gente criava num blog muito simples matérias ou entrevistando mulheres, dando visibilidade para trabalhos femininos e também comentando como a comunicação tradicional e da grande mídia, muitas vezes, nos ignorava e não falava sobre temas que nos eram caros. Desde o final do ano passado, do final de 2018, a gente decidiu dar uma pausa para o mundo exterior e repensar um pouco a nossa atuação. Não só porque a gente entende que acho que a comunicação, ela pegou um pouco essa lente de gênero, que bom, graças a Deus. Era o objetivo. É o objetivo, né? Graças a deusa, né? Uhum. Que isso, de alguma forma, se popularizou e se fortaleceu. E a gente não queria também trabalhar com uma criação de informação pauleira. Primeiro que nós somos uma equipe pequena. E segundo que a gente estava querendo refletir um pouco sobre essa reatividade da criação de comunicação, né? Ainda mais num momento que a gente está vivendo agora com um governo que nos alimenta tanto com temas que você precisa estar tendo que ter uma reação rápida, né? Aquilo não estava sustentável, acho que nem por uma questão de cuidado pessoal e nem por uma questão do nosso próprio ativismo, né? Então a gente deu uma pausa para repensar como que a gente ia atuar e como a gente podia ser mais proativa do que reativa. Acho que a gente amadureceu o Think Olga. Hoje a gente amadureceu nossa missão, então hoje a gente pode falar com muito orgulho que nossa missão é sensibilizar a população sobre causas femininas e suas intersecções, né, sobre essas pautas femininas e intersecções, e também educar e instrumentalizar pessoas que queiram ser agentes de mudança na vida das mulheres, para gerar um impacto positivo na vida das mulheres. Então a gente sai de um lugar puramente de conteúdo para criar uma metodologia de 5 etapas que a gente vem chamando de jornada e co-criar com parceiros, com pessoas que se entendem como agentes de mudanças, algumas ferramentas e soluções para problemas femininos, né? Mas ainda as ferramentas, elas são muito baseadas em comunicação. Então é como se a gente criasse um planejamento estratégico de comunicação para, de fato, tentar solucionar e jogar luz em problemas das mulheres para trazer uma solução mesmo, né? Então, pra gente tem sido muito legal mesmo, né? Esse novo momento de Think Olga. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? Então, acho que a gente está com um olhar otimista, apesar de todas as porradas que a gente vem sofrendo nos últimos tempos, a gente sabe que não tá fácil. Mas é isso, queremos. E é interessante acompanhar como se fosse uma segunda etapa mesmo, né? Porque se essa primeira etapa era de conscientizar, a segunda é de aplicar, de procurar ferramentas. Entendeu perfeito, obrigada! Que bom, ficou claro. Sou fã, não nego. Arrasou. E é isso. Eu queria que você falasse um pouco desse caminho, assim, qual que é a importância da gente conscientizar um grupo para ele ganhar poder e dessa jornada agora que você comentou. Por que é importante a gente conscientizar e aplicar? Claro, não, acho que não tem como a gente colocar a mão na massa enquanto a gente não conscientiza, né? Não quero nem trazer essa grande, não só responsabilidade, mas como se nós fôssemos as pessoas que conscientizamos, não é isso. Mas acho que tem um papel muito importante esse de jogar na luz em temas que são ignorados pela sociedade, setor privado, pela mídia, né? E muitas vezes esses temas são de grupos minorizados, né? Então essas pautas das mulheres e suas interseccionalidades são ou deixadas de lado ou não tem interesse, né? Então acho que a gente precisa levantar essa bola e falar, isso aqui é uma questão, isso aqui não é um não assunto como vem sendo tratado, isso é um assunto. Ok, entenderam? É uma violência, é uma opressão, podemos debater sobre isso? E eu sinto que a gente passou bem por essa jornada, por essa rota, pela campanha Chega de Fio-Fio. O que me dá medo de passar aqui como mulher é que eu não tenho como me defender.
E aí eu acabo optando pelo matagal, porque senão a gente tem que dar toda essa volta, que a cidade não é feita para pessoas que andam. A gente estava trabalhando a questão do assédio sexual em locais públicos, que era um não problema, né, uma não violência, que era entendido como algo que fazia parte de ser homem, de ser mulher, da cultura brasileira, ou uma brincadeira. E a gente bateu na tecla que não, que é uma violência, tentando discutir sobre isso. Resolveu o problema? Não, as mulheres ainda são assediadas. Mas eu acho que o grande ganho da campanha, e de muitas outras campanhas também que falaram sobre assédio, foi levantar essa pauta, né? Então, eu acho que muitas mulheres hoje também sabem que se elas são assediadas, a culpa não é delas. Então, já é uma vitória. E é isso. Agora, qual que é o próximo passo, né? Então, a gente já falou sobre isso, a gente já sensibilizou. Qual que é o nosso próximo passo? Instrumentalizar. E assim como ela, tem muitas outras. Só nessa nossa ferramenta, que é uma micro amostra do que realmente acontece no país, a gente tem mais de 1.600 denúncias. E, gente, todas elas são preocupantes e todas elas são igualmente urgentes. E você comentou da campanha Chega de Fio-Fio, que teve um alcance muito grande na internet. Eu queria que você comentasse um pouco dessa relação que o ativismo tem tido com a internet. Qual você acha que são os ganhos? O que a gente tem de positivo nisso? Tá, eu acho que a gente tem muita coisa de positivo, na verdade, né? Então, eu estava numa mesa de uma celebração dos 35 anos do curso de jornalismo da Unesp, entrei por Skype, e eu falei que quando eu me formei em jornalismo em 2006, eu sabia que minha voz só seria escutada se eu fosse aceita numa grande revista, num grande jornal, numa grande TV, se os editores desses lugares me permitissem escrever sobre o que eu quisesse, e aquilo era normal, né? Então eu só poderia falar com o mundo, para o mundo, se eu conseguisse acessar esses espaços, né? Se eu conseguisse passar por esses gatekeepers. Tudo mudou 10 anos depois. Então, acho que graças à internet, a gente consegue criar o nosso próprio conteúdo sem filtros, sem essas barreiras que muitas vezes são lideradas pelas mesmas pessoas, pelos mesmos grupos de pessoas, né? Então, se a gente pudesse personificar o jornalismo, ele seria um homem branco, hétero, cis, classe média para rico. Então, acho que a internet ela permitiu que a gente pudesse contar né, nossas próprias histórias com a nossa própria voz, pelo nosso próprio olhar, com os nossos medos, nossas ansiedades e nossos sonhos também. Então, acho que isso tem sido muito interessante e ela é uma ferramenta de conexão, né, literalmente, mas ela me permitiu me conectar com muitas outras mulheres e assim não só me fortalecer, mas eu aprendi muito sobre outras perspectivas também. Então, se eu estou falando que a internet permite que a gente coloque a nossa perspectiva enquanto mulher, eu sou só uma mulher. Eu também represento só um grupo de mulheres. Então, quando ela me coloca em contato com outras mulheres, isso foi muito, muito rico. Eu sei que a internet não chega a todas, não chega a todos, mas eu tenho uma amiga que ela sempre fala sobre olhar o copo, se ele está meio vazio, meio cheio. Então, não chega a todos, nem a todas realmente, mas chega a muitas. Então, eu vejo ele um copo um pouco mais cheio, né? Já é alguma contribuição. Já é alguma contribuição, né? Então, a gente está sentada aqui, eu estou sentada com você, já para mim é um ganho. E a gente poder estar falando sobre esses assuntos que talvez 10 anos atrás a gente não teria esse espaço, né? E outra coisa que eu queria te perguntar é que depois do Think Olga nasceu o Think Eva. Queria que você explicasse um pouco qual que é a diferença. Tá. O Think Eva é uma organização irmã da Think Olga que tem a mesma missão. Então, sensibilizar para essas pautas femininas, interseccionalidades, educar e instrumentalizar esses agentes de mudança para um impacto social positivo na vida das mulheres. A diferença é que a Think Olga trabalha com sociedade civil, então tem esse olhar diretamente para a mulher. Então, as ferramentas que a gente coloca no mundo, a gente quer que elas sejam abertas para que justamente elas sejam escaláveis. Então, se a gente criar algo, todo esse processo de criação vai estar aberto para que as pessoas possam criar, customizar para os seus próprios microambientes. A Think Eva, ela trabalha com o setor privado. A gente entende também que, por meio do setor privado, a gente consegue ter um impacto na vida das mulheres que estão dentro dessas empresas ou até mesmo um impacto na sociedade por meio dessa cultura empresarial. Então, a gente sabe que
a publicidade, o marketing ou até mesmo o impacto que essas empresas têm no mundo, elas deixam um legado para a sociedade. A sociedade influencia o setor privado, mas o setor privado também influencia a sociedade. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esse debate de gênero, de violência contra a mulher, desse impacto positivo, dessas soluções para as mulheres, melhor. Então, a única diferença é que Think Eva a gente cria produtos que são customizados para essas empresas e muitas vezes não, sempre eles são fechados, né? Então, a empresa faz um pedido, solicita alguma coisa, que ela pode ou não vir a abrir no futuro, mas a gente, enquanto consultoria, a gente entrega essa solução. E também é um espaço de aproveitar um lugar de privilégio, né? Querendo ou não, essas empresas são sempre muito influentes. Exato. Então, é um jeito de ser por dentro, né? Um insider, assim. Exatamente. A gente fala que a gente está hackeando, né? Como hackers sociais, né? Tentando entrar em espaços. Então, tem um trabalho que a gente fez com uma companhia de carros, de aplicativo de carros, em que a gente ajudou a desenhar, a evoluir uma inteligência artificial deles para receber as denúncias de assédio sexual. Então, cada vez mais essa inteligência artificial vai ficando mais inteligente e refinando e sendo ainda mais precisa na hora de receber essas denúncias. Então, poxa, que incrível, né? Que incrível. A gente sabe, enquanto mulheres, como que é andar no espaço público, seja num carro, seja no ônibus, seja no metrô. A gente está em vulnerabilidade, né? Então, fazer parte disso foi realmente recompensante. Muito incrível. Obrigada. E outra coisa que eu queria saber é que você é jornalista de formação. Sou. Eu queria saber se você sempre teve esse contato com comunicação ou se você já teve outras opções, se você pensou em cursar alguma outra coisa. Difícil essa pergunta. A gente escolhe tão cedo a nossa profissão, né? O que me levou, acho que, para a comunicação foi não sei se também isso é uma fantasia, né? Mas eu imaginava que era uma área onde eu teria liberdade criativa e poder me conectar com as pessoas e propor formas de juntamente trabalhar com essas pessoas para um mundo melhor, né? Então, tudo bem, tinha 17 anos, essa fantasia, essa vontade de viver num mundo melhor, né? Que eu ainda tenho, sou sagitariana, né? Acredito, sou otimista por natureza, mas acho que foi um pouco isso que me levou para a comunicação, né? É até engraçado porque eu sou introspectiva, eu sou uma pessoa tímida, então não sou aquela jornalistona de sair perguntando, ligando para as pessoas, entrevistando e tal. Mas eu gosto de observar, eu gosto de escutar. Eu acho que o que você está fazendo, por exemplo, é incrível, porque você está me escutando, uma escuta profunda e real, e permitindo que a gente conte nossas histórias. Então, eu sempre achei isso extremamente relevante. Acho que todo mundo tem alguma coisa para contar. Então, acho que por isso que eu me apaixonei por comunicação. E, por fim, eu queria saber o que você mais gosta do seu trabalho. O que eu mais gosto do meu trabalho? Eu amo as equipes de Og e Eva, são só mulheres. Eu adoro isso. Eu acho que trocar com elas me fortalece muito, muito. Eu passei por muitas áreas que eram muito dominadas por homens. Assim, não é que eu tive problemas, mas é muito legal a gente ter esse retorno com o feminino, essa troca, esse respeito, sabe? E essa admiração por outras mulheres. Acho que também estar perto delas é sempre um processo de cura do nosso próprio feminino, né? E criar também. Eu acho que a Think Olga e a Think Eva, elas nos permitem que a gente possa trazer uma essência, assim, muito pura de quem a gente é e do que a gente quer fazer, sabe? Com uma liberdade muito grande, que eu acho que em nenhum outro lugar a gente teria. Então, o processo criativo que a gente tem em Think Olga e Think Eva tem sido incrível, tem sido muito legal. Acho que nunca me senti tão à vontade, sabe? Não sei, assim, tão sinceramente confortável e criativa e feliz e sabendo que a gente está colocando coisas no mundo que as pessoas se reconhecem e faz sentido. Queria agradecer muito a sua presença, claro. Queria dizer que se você quiser assistir mais algum episódio dessa série, você pode clicar aqui no card, que é uma série só com mulheres ativistas. Eu recomendo muito essa série, tá muito incrível. As convidadas são todas muito especiais. E é isso, até semana que vem.